Deus Pai querido e amado, Jesus divino e amado Mestre, mais uma vez aqui nos reunimos em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio dos irmãos da espiritualidade, que aqui sempre estão, para que a nossa irmã Sueli possa fazer uma palestra que nos ajude, nos auxilie, nos oriente, para que possamos dar continuidade à nossa evolução enquanto na vida física. Agradecemos assim mais uma vez essa oportunidade, que assim seja em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. Graças a Deus, mais uma vez aqui estamos, encarnados, alguns desencarnados, e vamos seguindo, né? Aprendendo essa doutrina maravilhosa. Estamos ainda nesse estudo sobre encarnação nos diferentes mundos, porque às vezes a gente fica falando mesmo, diante disso tudo que a gente está passando, a gente fala assim, eu não quero mais ficar nesse mundo não. Eu não pertenço a esse mundo não. Pertence. Mas eu queria morar num lugar maravilhoso. Pois é, tanta gente mora num lugar maravilhoso, né? Mas essas pessoas fizeram por merecer, construíram um lugar maravilhoso para morar. E nós estamos ralando aqui, né? Tentando, quem sabe, pelo menos dar, ainda que pequena, uma contribuição para reconstruir aquilo que nós já destruímos. Porque a gente vem de muitas encarnações, né? Achando que a Terra é inesgotável, né? Que tudo a gente vai conseguir para sempre, para sempre. E aí a gente vê que a situação está difícil, que não está fácil para ninguém. Estamos passando por dores, por sofrimentos. Aí quando a coisa aperta, a gente fala, eu não quero ficar nesse mundo não. Eu não quero voltar para esse mundo. Quando eu reencarnar, eu não quero vir para cá. Até parece que a gente pode escolher isso, né? Como a gente vem vendo aqui, que a gente terminou esse aqui na semana passada, a gente está estudando essa encarnação nos diferentes mundos, e na 183, nós temos essa observação aqui dos espíritos, né? Que passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância, pois ela é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre nós. Parece, né, que parece que somos ingênuos e inocentes na nossa infância, né? A gente olha uma criança, é uma gracinha, é lindinha, aquele bebezinho rosadinho com as bochechas rosinha, né? Quando começa a rir com aquela boquinha sem um dentinho, fica lindo. A gente, se perder dente, a gente ri, vai ficar um horror. Mas o bebezinho é uma coisa linda, né? A gente ama aquela coisinha e o primeiro sorriso e qualquer gracinha, né? Então aquilo ali é muito necessário, porque naquela coisinha linda que está ali, pode estar ali o nosso grande inimigo. Aquela coisinha maravilhosa que a gente ama, que a gente acolhe, ali pode estar o nosso algoz. E graças a Deus e a bênção do esquecimento, a gente não percebe isso, pelo contrário. E a criança, então, vai na primeira, segunda, terceira infâncias, ali dependente, despertando na gente cada vez mais um amor inigualável, incondicional por eles, né? Isso tudo para nos preparar para a adolescência dele. Aí chega aquele período onde o espírito acorda, né? Muita gente fica falando, a encarnação só se completa quando faz 7 anos. Não, a encarnação, ela se completa no momento do nascimento. É ali que ela se completa. Agora, a formação do corpo, não. E a oportunidade da alma de vivenciar suas escolhas, também não. Então, a gente só vai ter isso realmente quando o lobo frontal estiver pronto, lá pelos 7, 8 anos, mas não é a encarnação que está se completando ali. É o tempo necessário, né, que está terminando para a alma tão dependente assim, despertar espiritualmente no corpo e não fisicamente falando. Então é sim um complemento dessa atividade da alma na Terra. Então ali ela vai começar a despertar, ela vai começar a ver no pai, na mãe, nos irmãos, algo que a incomoda, que já vinha incomodando, porque tem crianças
que não gostam ou do pai ou da mãe. É um sacrifício enorme, às vezes, para a mãe poder amamentar, a criança rejeita. Pode ter um choque fluídico muito grande com essa alma que está sendo agora, né, o seu veículo de transporte aqui para o mundo, com alguns irmãos. Né? Tem irmãos que têm uma dificuldade enorme de se amarem, muito grande essa dificuldade. E essa situação, ela já se revela quando ele está muito pequenininho ainda, quando está lá na primeira infância, às vezes até quando bebezinho mesmo, que vai para o colo e chora terminantemente. Tem criança que não aceita o colo do pai, não aceita o colo da tia ou da mãe, porque há choques fluídicos, ela ainda está muito na espiritualidade, com muitas coisas ainda misturadas, né, no seu arquivo mental. Então, quando ela chega na adolescência, a partir dos 7, 8 anos, que completa totalmente, né, ela está com o lobo frontal desenvolvido não, prontinho para se desenvolver, é claro, aí ela começa a fazer mais escolhas, ela começa a despertar e reminiscências começam a aparecer. E aí é um conflito muito grande entre o acervo que ela traz e aquele que ela encontra aqui, os valores que ela encontra aqui. Por isso que são valores necessários. Ela tem que adquirir isso. Por isso, esse grau aí de ingenuidade, né, como existe conosco, que é uma criança inocente. Não, ela não é inocente. É uma criança que é um espírito que está num corpinho infantil, esse corpinho ainda bastante dependente de muitas coisas, mas ela não é inocente. Existem crianças que apresentam uma conduta indigna e má desde muito bebezinho, desde muito pequeno. Então isso porque somos espíritos reencarnados, já vivemos, né, inúmeras vezes aí, já fomos e voltamos inúmeras vezes. Então, essa questão da infância no ser humano ser longa é extremamente necessária que ela se dê dessa forma. Já nos animais, nem tanto. Né? E vimos nas reuniões passadas que nos mundos mais evoluídos de regeneração existe também o reino animal, mas esses animais eles são muito mais evoluídos. A infância da alma também, no reino hominal, nesses mundos, também é reduzida. É uma infância bem pequena, porque os espíritos já não têm essa necessidade tão grande que têm os espíritos de provação e expiação. Então, nem sempre o espírito pode escolher um novo mundo em que vai habitar, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer, porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Então, da mesma maneira, né, que uma pessoa que não respeita a natureza, uma pessoa que é nociva ao seu meio, que é egoísta, que é viciosa demais, ela não pode viver numa comunidade que já alcançou níveis de educação mais superiores, que não danifica o meio ambiente, que não maltrata os animais, porque ela vai ser um ser nocivo. Mas ela vai aprender. Então, ela vai aprender, mas ela tem que aprender para entrar lá. É claro que ela vai aprender, nós somos imortais e fomos criados para a perfeição, mas ela não pode entrar lá do jeito que ela é. Da mesma maneira que a gente não pode colocar um aluno que não sabe quase nada, que está muito atrasado, numa sala 2 anos à frente da dele. Ele vai bagunçar, ele vai atrapalhar os outros, porque ele não vai acompanhar nada. Né? Então, nós não podemos, assim, simplesmente entrar num mundo superior. A gente tem que merecer. Por isso que a gente vem batendo nessa tecla. Nós estamos nas últimas oportunidades que Deus está nos oferecendo para a gente merecer um mundo melhor. Aquele que está desencarnando agora, nesse período aí, ele não vai retornar para a Terra que está passando por um grau de regenerador, ele não volta para cá. Ele vai reencarnar em outros mundos, ele não vem para esse. Só se ele estiver merecendo, só se ele não for mais renitente no mal e já compreendeu bem. Aí sim, ele pode voltar para cá e pegar a Terra nesse momento aí, né, no ápice da sua transição.
A gente imagina que a gente ainda vai levar muitos e muitos e muitos anos para isso, né? Séculos ainda. A gente, os nossos netos, os nossos bisnetos, não vão ver ainda essa transformação, mas vão vivenciar momentos bem melhores, porque eles também mereceram voltar para cá, porque têm uma competência moral e espiritual para ajudar, né? E intelectual também para ajudar no desenvolvimento dessa terra que a gente tanto ama, né? Então, o que determina o mundo onde irá reencarnar-se é o seu grau de elevação. A gente não pode continuar com esse foco que a gente tem, com esse ponto de vista. Tolstói tem uma frase interessantíssima que ele fala que há pessoas que atravessam uma floresta imensa, linda e maravilhosa, e no decorrer do seu percurso ali, ele só consegue ver madeira para sua lenha, para sua fogueira, né? Lenha para sua fogueira. Então, olha que tristeza, né? Então, enquanto a gente for assim, enquanto a gente atravessar uma floresta e só conseguir ver nela lenha para nossa fogueira, a gente vai continuar no jeito que a gente está até aprender. E tendo experiências dolorosas. Porque, olha, vamos combinar que no nosso nível de evolução, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. E se nós não aprendemos pelo amor, a gente está aprendendo pela dor. E se o aprendizado não for acelerado por nós, o azar é só nosso, porque a gente vai permanecer na dor e no sofrimento para aprender. A gente agora não está mais aprendendo com amor, não, tá? O amor, essa fase já passou. Essa experiência já nos foi dada. A gente não aproveitou. Agora é o aprendizado na dor. E quanto mais a gente atrasar isso aí, pior para nós. Nós vamos demorar muito mais a alcançar os nossos desejos, né? Então a gente pode até desejar um mundo melhor, mas a gente não vai. Outra mentalidade que a gente tem, Platão bateu muito nessa questão, dessa mentalidade que a gente tem de querer ser servido, né? Em todos os pontos, em todos os momentos, em todos os relacionamentos, sejam relacionamentos fraternais ou amorosos, ou profissionais, com os amigos, né, de profissão, não importa. Em qualquer relacionamento, em qualquer situação, nós temos o péssimo hábito de querer se aproveitar de todo o bem que nos é ofertado, de todas as coisas boas que nós observamos, gostamos ou que outras pessoas possam nos oferecer. E a gente tem esse foco aí, né, de ser servido por isso tudo. E Platão batia muito nessa tecla. Ele tem até um texto bem legal, mas de cor eu não vou saber, mas o tema é esse, né? Esse tema, eu depois até na próxima reunião vou trazer para a gente isso escrito direitinho, para não perder nada do que ele diz, né? Mas nessa questão dos relacionamentos, né, entre países, entre povos, entre as pessoas, entre familiares, de uma maneira geral, nós temos essa ideia de que a gente precisa obter os bens de tudo aquilo que a gente ama. Então, quando a gente vê essa terra linda, maravilhosa, quando a gente vê um amigo fraterno, uma pessoa querendo nos ajudar, quando a gente vê tantos bens, a gente não tem que ficar se perguntando, segundo ele, como eu posso obter todos esses bens, como eu posso me servir de todos esses bens. É exatamente ao contrário. Nesse momento, a gente tem que fazer uma pergunta: como eu posso servir a todos esses bens que eu vejo? A tudo isso que eu percebo, a tudo isso que eu acho lindo, que eu admiro, que eu adoro. Então a gente olha a terra, ela é linda, ela é maravilhosa? Ela é. Ela tem paisagens magníficas. Então, quando a gente olhar para aquilo ali, segundo Platão, a gente tem que perguntar o que eu posso fazer, em que eu posso servir a toda essa beleza, né? Mas a gente tem exatamente aquilo que Tolstói fala, né? A gente atravessa esse mundo, a gente atravessa essa floresta linda e maravilhosa e só vê ali lenha para nossa fogueira. Então, enquanto formos assim egoístas,
enquanto formos individualistas, egocêntricos, nós vamos sofrer. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Na 185, eu fiz questão até de colocar a pergunta, que para economizar espaço e o tempo que a gente tem aqui, eu tenho colocado a pergunta inserida na resposta para ficar mais fácil até. Mas aqui eu fiz questão por causa da pergunta. Olha essa pergunta que Kardec fez. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Porque a gente, parece que é isso, né? Parece que as pessoas pensam isso, que o estado físico e moral é perpetuamente o mesmo. Que a gente vai ter em cada globo, que a gente vai reencarnar, a gente vai ter essa matéria, vai ter assim, essa vida. Tanto que as pessoas falam, como que vai ter vida em Júpiter? E vocês estão viajando, isso é doideira, isso é loucura. Vida em Júpiter? Júpiter é planeta gasoso. Como é que a gente vai viver lá? A gente falou aqui nas semanas que tem, né, que a gente tem passado aqui. Realmente, o Júpiter é um planeta gasoso. Então, toda a matéria ali é também assim, fluídica e gasosa. Então, não tem solo para fazer uma profundidade, um platô para botar as casas? Não precisa. As casas também são muito sutis e elas ficam suspensas. As casas ficam suspensas. As almas encarnadas têm corpos que também ficam suspensos. Não tem solo, não tem esse. Nós é que temos essa necessidade de algo bem denso, bem material, bem concreto para a gente se arrastar. Mas lá não tem não, lá é outra história, é diferente. A gente vai ver um comentário que Galileu fez aqui também, né? Está no Livro dos Espíritos. Então, olha a resposta, não, né? Não é o mesmo em cada globo. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. Olha, eu botei aqui grifado, quando os homens se fizerem bons. Quando a gente deixar de ver na floresta a lenha para a nossa fogueira, quando a gente parar de achar que temos que ser servidos e perguntar como eu posso servir. Então é o homem de bem que está no Livro dos Espíritos, que eu até, após essa nossa conversa, eu vou trazer para cá semana que vem as características do homem de bem, para a gente ver como é o desenvolvimento moral que não é nocivo a uma sociedade, que não é nocivo aos relacionamentos que a gente tem no mundo. Né? Quantos relacionamentos terminam, eu digo familiares, né? E não só de consortes, não, mas também entre pais e filhos e irmãos, quantos terminam justamente por causa dessa mentalidade, de nunca querer servir e só ser servido. A gente veio para esse mundo servir, não foi para ser servido. A gente veio para cá para servir ao próximo. Tanto que está no Livro dos Espíritos também, que o único objetivo da vida é fazer o bem. E se é fazer o bem, é servir, né? Não é ser servido. Então a gente vê que nós somos totalmente ainda equivocados com essa situação. Então a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. Então, cada um está no lugar certinho, cada planta no seu lugar e com as suas características, né? Eu nunca gostei tanto assim de planta, mas eu adoro suculentas, né? E brinco um pouquinho com elas lá na minha casa. Sou curiosa, fico vendo uma coisa ou outra, pegando uma característica ou outra, aí fico conversando com ela. Ontem ainda estava falando com a Abel, que durante um tempo que eu não pude mesmo dar atenção para elas só receberam a parte física mesmo, de luz, né, de sol, água e tudo. E eu não estava tão presente, né, nelas ali, me aproximando delas com a minha energia mais próxima delas, né? Depois, quando eu voltei a poder fazer isso, olha, eu notei uma diferença tão grande nelas.
elas sentiram tanto a minha presença, quer dizer, a minha ausência ali, a minha falta de contato com elas. Algumas morreram, e olha que elas não são fáceis de morrer, elas são duras na queda. Elas não morrem à toa, não. Tanto que uma suculenta, ela fica 15 dias sem água, sem que a gente a regue, e ela fica bem, até gosta. Então, quando a gente observa, né, essas coisinhas, esses serizinhos ali, né, vivos ali, a gente vê as exigências como são diferentes. Umas têm pavor de sol, apesar de serem suculentas, elas não gostam de sol. Outras só ficam felizes no sol ardente. Então, cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua exigência, cada uma tem o seu modo de ser. Então, somos todos assim, somos todos diferentes. Né? Somos todos com aptidões diferentes, então as coisas estão todas aí, mas nós temos que fazer o possível para nos adaptar a tudo isso e se importar em servir, né? Porque todos sentem. Eu recebi essa semana que passou uma experiência que foi feita num shopping, shopping ou uma loja, acho que é uma loja, se eu não me engano. Uma experiência lindíssima, que eu vou trazer o endereço direitinho para vocês observarem. Eles colocaram 2 plantas na entrada da loja, grandinhas, assim, eu não sei nem que espécie é aquela, eu vou rever esse vídeo, eu vou rever. Então, eles colocaram 2 plantinhas, fizeram essa experiência com alunos, com pessoas que frequentavam ali. Uma delas ia receber muito carinho, muitas palavras agradáveis, muito carinho, muitos elogios. E a outra, não, nenhum elogio, nenhuma palavra agradável, pelo contrário. Ela só ia receber crítica, só crítica. Só crítica e adjetivos desagradáveis a respeito dela. Precisa de ver a diferença entre os vasos. Quando eles foram colocados lá, eles eram iguaizinhos, as mudas eram idênticas. Eram grandinhos assim. Precisa de ver, depois de um certo tempo, o que foi que aconteceu com aquela que nunca recebeu amor, que nunca recebeu carinho. Ela foi definhando, foi caindo, foi dobrando, e ela recebia a parte física, ela tinha água, tudo que ela precisava, tudo. Mas ela só não tinha amor. Ela não tinha afeição, ela não tinha cuidado, ela não tinha carinho. Olha, a diferença de vasos, né, das plantas é surpreendente. A outra, ela estava linda. Sabe, linda, parecia que ela não entendia realmente tudo que se dizia para ela. Então, elas são muito assim sensitivas nessa questão de receber, de captar as vibrações que a gente emite, que emana da gente. Então, quando a gente perceber que isso deve ser feito, né, e realizado entre nós, né, no reino nominal, entre os semelhantes e também, né, em tudo que existe, em todas as pessoas, em todas as coisas. Então, a gente vai criando um hábito, né, de respeito a tudo que existe, mesmo que não é muito bom, porque aquilo que não é muito bom nos ensina a necessidade de ser bom e do bem. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, um filho, né? Estavam falando a respeito de pais e relacionamentos e tudo. Eu ouvi a pessoa falando assim: eu aprendi com meu pai mais o que não fazer do que o que fazer. Olha, que coisa triste isso, né? Então, a gente, mesmo as coisas ruins, nos ensinam aquilo que não deve ser feito, mas ele depois explicou que não tinha nada a ver, não era ruim, não. O pai não era ruim, não, era uma pessoa boa. Mas os exemplos e o comportamento e os hábitos, né, eram tão assim, não deveriam ser repetidos, sabe? Assim, as decisões, assim, o comportamento, mas é uma pessoa boa. Mas olha só, como que a gente é observado nos nossos atos, nas nossas atitudes, né? Ele falou, eu sempre até recebi muita orientação, não tenho assim queixa, mas não estava de acordo com a prática. Então, ele falou, aí eu aprendia mais o que eu não devia fazer do que o que eu devia. Então, são coisas que a gente tem que observar.
A gente tem que analisar. Nós que lidamos sempre, né? Temos relacionamentos, e principalmente com crianças. Eu não lido mais com filho pequeno, mas estou lidando com neto. E aí a responsabilidade aumenta quando a gente fala isso, e é verdade, a vida deles não é minha responsabilidade. Mas quando eu me relaciono com os meus filhos, né, que estão hoje já são pais, e olho as crianças, quantas coisas, aí a gente vai correndo a memória, o rolo da memória para trás, a gente vai falando assim, olha, hoje eles são assim, mas eu podia ter contribuído até melhor, né? Com determinadas coisas que às vezes a gente responde, que a gente faz, que a gente negligencia. Por isso é que quando a gente rolar para trás a memória, a gente vai encontrar um monte de coisinhas que a gente faria diferente. Porque a gente aprendeu, graças a Deus. Né? A gente foi vivendo e foi aprendendo muitas coisas. Então a gente precisa ser bom. Desenvolver a nossa moralidade, né? Agora, são os comentários de Kardec a respeito desse assunto, né? Vamos acompanhar. Assim, as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. Então a gente vê hoje, nós não temos mais necessidade de rasgar carne na boca, lá na Idade da Pedra, como era feito isso, né? Abatia a caça, arrancava e comia igual os animais comem. Né? Quando um felino abate, né, uma presa, e é ruim da gente ver isso, que eu não gosto muito de ver, né? Mas eu vejo muito aquele Animal Planet, eu vejo essas coisas, às vezes fico assim, meu Deus, tomara que ela consiga fugir, quando tem um leão, um felino assim atrás, né? Eu fico torcendo para a presa conseguir escapar, mas ao mesmo tempo, aquele felino tem uma ninhada para ele alimentar, ele precisa disso. Então a gente vai aprendendo as perdas, né? A necessidade da perda, da destruição, quando ela é extremamente necessária. E eles vão logo no pescoço. Eles são, claro que não com consciência de causa, mas eles são caridosos, não fazem a presa sofrer. Isso a gente aprende ali com eles, quando uma onça, um leão, seja o que for, né? Um guepardo, ele pula para pegar a sua presa, ele vai no pescoço. Imediatamente ele mata a presa. Ela quase nem percebe que está morrendo, porque é raro, ele vai certeiro. E elas, as fêmeas, ensinam os filhotes a isso. Eu observei isso outro dia, eu achei fantástico aquilo ali. Eu falei, meu Deus, como a gente tem que aprender, né? Como precisamos observar essas coisas e aprender. A mãe estava ensinando, uma leoa, estava ensinando os filhotes a caçarem. Porque logo eles iam ter que formar o bando deles e seguir a vida, né? E ela ia copular com outro macho ou com o mesmo para dar sequência à espécie. Então ela estava ensinando eles a caçarem. Ela fez, eles ficaram observando, ela rosnou, conversou lá na linguagem dela, eles ficaram todos assim no cantinho. Aí veio aquela manada de búfalo e tudo, e ela foi em cima. E ela conseguiu, ela pegou, ela foi no pescoço, rapidamente ela matou, arrastou aquele animal para longe, eles se alimentaram e tudo. Depois ela foi incitá-los a fazer, porque eles já estavam na idade de fazer isso. E também ela fez os rosnadinhos dela lá, adequados, esperando passar a manada, tinha um menorzinho, ela rosnou novamente e o filhote foi para cima dele. E ela ficou vigiando porque os outros estavam por perto, né? Os outros da espécie do que estava sendo perseguido ali. E ela ficou observando, mas o filhote não tinha força ainda, ele pulou, ele foi, mas o animal estava sofrendo, porque ele não conseguia, né, matar ainda. Ela partiu imediatamente, rosnou, o filhote saiu e ela foi na garganta e matou. Então ela não deixou aquela presa sofrer.
Ela viu que o filhote não teve condição de matar, ela foi lá e fez, ela não deixou sofrer. Então a gente vê que isso é a natureza, é magnífica, são lições atrás de lições. E a gente só não aprende se a gente não quiser. Né? Então a gente precisa saber que a gente tem que ser solidário. Os animais, eles acabam, entre aspas, tendo compaixão da própria presa, porque eles não deixam ela sofrer, eles não se vangloriam com isso, como muitas vezes a gente faz o outro sofrer e se apraz com essa situação, né? Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito, que torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Por isso que falamos que o espírito está sempre acompanhado do seu perispírito, mas ele chega num nível tão eterizado, tão sutil, que ele se confunde com a própria alma. Então a gente precisa ir se modificando. Da mesma maneira que a gente falou nessa questão dos animais, porque nos primórdios, quando estávamos reencarnando lá naquelas espécies bastante ainda rudes, a gente não tinha ainda o conhecimento que tem nesse planeta, os espíritos não eram ignorantes, mas estavam embotados, tudo que era necessário para a atual encarnação vinha. O que não era, não. Mas eles eram extremamente inteligentes, só não podiam manifestar ainda devido até à grosseria da matéria em que eles estavam reencarnando por desobediência à lei de Deus, que é o que vai acontecer com a gente aí se a gente não obedecer, né? Então ela rasgava carne na boca e tudo. Então nós naquela época, né, nossos corpos naquela época tínhamos caninos muito longos, presas maiores, para a gente fazer esse trabalho, como os animais fazem, né? Mas depois que fomos evoluindo, que o conhecimento foi evoluindo e que a gente foi fazendo ferramentas, foi sendo, né, assim, criando uma civilização e melhorando a nossa condição pela privação das coisas, fomos desenvolvendo nossa inteligência, e a gente não precisou mais fazer isso, ficar rasgando carne na boca, nem nada disso, porque tínhamos instrumentos. Então, essa evolução na parte física foi acontecendo. Então, os nossos caninos foram diminuindo, a gente começou a fazer roupas, né, para a gente se vestir, os pelos com isso também foram diminuindo, e assim vai acontecendo a evolução. Hoje, a gente ainda tem caninos. A gente ainda tem caninos na boca, tamanho dos outros, mas tem, porque a gente ainda precisa de determinados alimentos mais grosseiros, mais pesados. Mas isso aí, à medida que o planeta vai não se purificando, que ele é puro, mas à medida que ele vai recebendo espíritos mais evoluídos, então o sistema também da alimentação vai mudar. Vai tudo se modificar. E com isso os corpos vão se modificando também. Né? Daqui a um tempo, nós não vamos ter necessidade, a nossa organização física não vai ter necessidade da carne. Nós não vamos ter abatedouros, sacrifícios de animais para a gente se alimentar. Daqui a um tempo isso vai fazer parte da evolução, a gente não vai precisar mais disso. Então, quando a gente não começar a não ter mais necessidade disso, tem muitas crianças, eu não sei se vocês já repararam, tem muitas crianças que estão nascendo agora, que estão chegando ao mundo, que rejeitam totalmente a carne. Ah, mas isso está errado, então comer carne? Não, não está errado. Faz parte desse planeta de provas e expiações, isso ainda faz parte da nutrição do nosso corpo, porque muito poucas pessoas, a gente já comentou isso aqui, que são vegetarianas e fazem uma alimentação adequada por conta disso. Muitos ficam devendo muita coisa, não se alimentam adequadamente. Não aqueles que são especialistas, mas quem não é, quem simplesmente, vou ser vegano, vou ser vegetariano. Aí vai cortando tudo da alimentação, mas não procura uma orientação, não procura isso, aí começa a comer só folha, e não se abastece adequadamente, fica doente. Porque a nossa organização física é pesada. Ela necessita de muitas coisas. Então, quando a gente tira um alimento do nosso cardápio,
a gente tem que substituir esse alimento com os mesmos nutrientes dele, porque senão vai fazer falta. Por isso é que quem começa a transformar sua alimentação tem que procurar um nutricionista, uma pessoa que conhece, para poder fazer um cardápio adequado para aquela pessoa. Quem não gosta, né, de se alimentar da carne, tem substitutos. Claro que tem. E muitas pessoas vivem há anos e anos e anos sem essa alimentação. Então, a gente está com situações assim complicadas nas crianças, porque os pais estão, muitos, eu estava vendo até um psicólogo colocando essas observações, ele falou que tem recebido pais nos consultórios, e as crianças também, porque eles não estão sabendo lidar com essas crianças, com os hábitos tão diferentes daquilo que eles foram quando crianças. Né? Então, são hábitos muito diferentes, inclusive da alimentação. Tem uns que rejeitam a ponto de sofrer, de chorar, de não querer mesmo, né? De não querer. Por quê? Há todo um trabalho, né, em cima da criança, com os bichinhos, são os filmes, são os desenhos, tudo. A criança aprende a amar, né, aquele serzinho ali, e compra o cachorrinho, e compra o porquinho, e compra tudo de estimação. A criança, depois, ela vai comer a carne do bicho. Ela não é boba, ela sabe disso. Então, eles rejeitam, eles estão nessa linha já de uma coisa. Ah, mas então é gente atrasada que come carne? Não, é gente de prova e expiação como nós somos. Não é gente atrasada, a gente não é mais ou menos evoluído nessa terra porque não come carne. Uma vez o Chico Xavier abordou isso, e evolução espiritual aquela criatura tinha, aquela alma tinha. E, no entanto, ele riu no final da entrevista, porque o assunto era esse, ele falou assim, eu adoro um bifinho. Isso não é pecado, gente, comer carne não é pecado, faz parte. Né? O pecado não está aí em você se alimentar dela, é como as coisas são feitas, a ambição, a crueldade com esses animais, porque não é ainda, isso tudo ainda é da natureza, das almas inferiores ainda na escala evolutiva, não inferiores no sentido, eu sou inferior porque eu como carne. Não, não existe isso. Você está num planeta de prova e expiação, você é inferior porque você carrega uma série de paixões inferiores, você carrega ainda egoísmo, nós, né, carregamos egoísmo, ciúme, ódio, sentimentos inferiores, por isso. Né? Então, esse detalhe da carne é um detalhe aí na sua inferioridade generalizada. Mas aqui, o objetivo é a gente aprender. Né? E não é porque a gente ainda é assim, materialmente falando, que a gente não vai merecer um mundo melhor. Não, isso tudo passa. O importante é a evolução moral. Hitler era vegetariano. Hitler não comia carne. Será que ele tinha peninha dos animais? Né? Ele era vegetariano. Então, aí a gente vê que a gente não pode falar essa questão de evolução espiritual, para quem come carne, quem não come, nada disso. Apenas na evolução nós vamos deixar essa prática, até porque nós sabemos o tanto de destruição do planeta provocado por essa prática de criação de animais e a poluição, né, os gases estufa, por causa das fezes dos animais, dos gados que exalam, né, do próprio desmatamento para fazer pasto. Então, é uma série de coisas que a gente vê e a gente acaba depois sofrendo as consequências disso tudo. Eles não são responsáveis por isso, claro que não. Né? São os excessos, todos os excessos. A gente só peca pelo excesso, não é pelo uso devido e necessário, né? Então, há mundos em que o espírito, deixando de viver no corpo material, só tem envoltório perispirítico, porque ele não vai mais reencarnar. Então, o que é isso? Tanto que quando Paulo falou assim, a morte é o último inimigo a vencer? É o último inimigo a vencer. Por que isso? Não é porque a gente vai compreender a morte, porque isso a gente compreende, a gente sabe, porque o espírito... ele é errante, ele vai e volta inúmeras vezes para os planos materiais, ele retorna ao espiritual, ele volta para o material e ele vai assim para poder evoluir. Mas não é isso que determina a morte desse último inimigo, né? Quer dizer, a vitória deste último inimigo que é a morte. É
o não precisar mais de reencarnar para não ter que morrer o corpo, para não ter que deixar o corpo. Por isso que ele é o último inimigo a vencer. Então, na Terra, aqui, nesse nosso planeta aqui, o nosso último inimigo a vencer aqui é a morte. A hora que a gente não precisar mais de reencarnar num plano assim, não que a Terra se tornará, mas o que ela ainda é, e outros tantos que existem, aí nós estaremos vencendo esse último inimigo. Porque depois a gente não vai desencarnar? Ah, mas não é assim. A gente já viu como é a desencarnação em Júpiter. Não é dessa forma. A nossa é sofrida. A nossa vem com dor, com sofrimento físico e moral. Então, a nossa desencarnação, ela não é agradável, né? Porque nós somos espíritos inferiores. Mas como as almas que nos socorrem sabem muito bem, né, que é fases que a gente está passando, então, quando a alma deixa a Terra e ela parte, né, tem todo aquele estresse na família, é um momento muito doloroso, né? É um momento que envolveu sofrimento físico ou sofrimento moral, perdas, incompreensões, tristezas. É um momento muito difícil. Mas isso só acontece em plano como esse aqui, prova e expiação. Porque depois que a gente consegue alçar uma evolução maior, os planos regeneradores não têm esse corpo denso, não tem essa incompreensão, não tem essa dor física e moral para fazer a transição através da desencarnação, só em mundos pesados como esse. Em contrapartida, os espíritos sabem muito bem disso, né? Então nos socorrem. A gente não tem que ter medo de morte, medo de morrer. Chegado o nosso momento, nós vamos deixar aqui o corpo físico e vamos com eles quem? Com as almas, com os espíritos que nos socorrem. Olha que estão saindo vários, né, partindo da Terra e nessa pandemia. Estão indo muitos por dia, né, muitos. Ah, mas todos acompanhados, todos assistidos pelos espíritos, todos abraçados pela equipe que coordena isso. São todos direcionados aos hospitais da espiritualidade. Tem ninguém continuando a sofrer, nada disso. Né? Deixou aqui o corpo físico e vai partir. Aí, quando sair daquela perturbaçãozinha que acontece normalmente, né? pela desencarnação, aí sim é que vai chegar o momento da consciência. Né? O espírito vai fazer o balanço da vida que ele levou, ver seus erros, seus acertos e tudo mais. Então, a gente ainda tem muito para... Mas isso é porque nós estamos aqui nesse plano material, que a gente passa por esse estresse todo. Nos mundos regeneradores não existe isso. Não tem essa vigília dolorosa, não tem um corpo pesado para a gente devolver ao laboratório da vida, não tem isso. Né? Eles vão assim, desintegrando naturalmente. É diferente de nós, porque eles não têm esses corpos pesados. Então a gente tem que fazer a nossa parte para merecer um mundo melhor. Né, para merecer um pouquinho, né, de respiro aí, porque planos como esse da Terra são muito difíceis da gente viver neles, mas são verdadeiras escolas e fundamentais, né, para a nossa evolução. Na 186, eu voltei, tem que seguir. Vou passar aqui, voltar aqui um instantinho. Não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e o dos espíritos puros. Então, aquela coisa assim, marcada, né? Um estado, como que como que acontece, quais são as características? Não tem essa demarcação. Não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e o do espírito puro. A diferença se dilui pouco a pouco e se torna insensível como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia. O perispírito vai evoluindo devagarinho, então o espírito vai evoluindo, o seu perispírito vai evoluindo junto com ele.
até que não precise mais de reencarnar, porque ele já aprendeu, aí ele vence seu último inimigo, que é a morte. Ele não vai mais ter que reencarnar num plano como esse, denso, para passar por todo esse fenômeno doloroso que é a morte. Aí ele vence esse último inimigo. Então é nesse sentido que Paulo falou isso. A morte é o último inimigo a vencer, porque depois desse plano de provação e expiação, a morte não é traumática. A passagem não é traumática quanto é aqui. Não é? Então, a demarcação que precisa entre o estado das últimas encarnações e de um espírito puro é muito sutil. Não existe essa demarcação precisa. A substância do perispírito não é a mesma. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um com mais rapidez que o relâmpago. Então, digamos assim, se há uma alma, um espírito que está encarnado no planeta Júpiter, que é etéreo, né, que é gasoso. Se esse espírito, emancipado do seu planeta lá, tiver que dar uma comunicação, como aconteceu na época da codificação, que na Revista Espírita, alguns espíritos encarnados, Moza foi um deles, a gente já falou isso aqui, está na Revista Espírita, se tiver que dar uma comunicação aqui no planeta, esses que estavam encarnados lá, eles não vêm com o perispírito deles lá, porque é do planeta. Eles vão plasmar o fluido universal, o próprio perispírito, é o próprio perispírito, mas não com aquele material do planeta. Eles vão plasmar e vão tomar um perispírito com as propriedades do planeta aqui, para que possa haver uma identificação fluídica com o médium. Porque é através do perispírito que isso acontece. É através do eletromagnetismo que existe no perispírito, a composição do perispírito aqui na Terra, que os fenômenos mediúnicos acontecem. Que aí um espírito pode dar uma comunicação através de um médium, seja ela psicográfica ou psicofônica, não importa, né? Mas ele precisa de uma interação fluídica do perispírito dele com o perispírito do médium, para que essa interação e essa mediação aconteça. Então, se o espírito está encarnado num outro mundo que tem uma outra constituição, ele não vem com aquela organização perispiritual para cá. Ele vai moldar dele com o material aqui do planeta, e isso é instantâneo, é pelo pensamento que ele faz isso. Aí, quando ele está dando a comunicação, Moza está dando a comunicação aqui, no planeta Terra, estando encarnado em Júpiter, lá em Júpiter ele não é Moza. Ele foi quando ele estava aqui, era a personalidade que ele usava quando ele estava encarnado aqui, que a gente conheceu. Então, se o médium estiver sendo trabalhado, orientado ali por um mediador na reunião mediúnica, que for vidente, vai ver esse espírito se comunicando como Moza. Com a aparência de Moza, vai ver aquela organização que ele tinha. No momento que ele voltar para o planeta dele, aquilo é automaticamente plasmado por ele mesmo, pela própria mente dele, na organização perispiritual que ele tem lá, onde ele vive. Então eles mudam da mesma maneira que um astronauta, quando sai da Terra, ele não pode entrar na nave espacial sem nada, só com a roupinha do corpo. Ele não pode fazer isso. Ele tem que colocar toda aquela roupa de astronauta, todo aquele material para ele respirar, né? Porque não tem oxigênio lá, e ele precisa disso tudo. Da mesma maneira que aquele vai lá para o fundo do mar, que ele vai lá mergulhar, ele tem que botar também escafandro, ele tem que botar oxigênio, tudo para ele poder respirar, porque ele não pode. Então, da mesma maneira que o corpo físico, para entrar em determinados ambientes diferentes daquele que ele vive,
ele precisa de equipamento especial. Os espíritos, quando dão comunicação aqui na Terra e estão encarnados em outros mundos, ou mesmo que não estejam encarnados, se não estiver encarnado, também vai dar, vai pegar a aparência que ele tinha aqui. Mas se ele estiver encarnado, ele não vai vir com a aparência que ele está lá. Aquilo é daquele mundo. Ele vai manipular o fluido cósmico pelo pensamento, que é algo instantâneo, vai formar o perispírito que ele tinha aqui na Terra. E ele aí vai se comunicar com o médium e ele vai ser visto dessa maneira. Partindo ali daquela comunicação, acabou, volta para o planeta dele, né? E ele vai estar revestido daquele perispírito menos denso. E assim, de encarnação em encarnação, quanto mais o espírito evolui, o perispírito acompanha essa evolução e vai se tornando tão sutil quanto o corpo, quanto o espírito é. O perispírito vai se tornando tão sutil até que ele não precisa, nem percebe. Quando é visto, ninguém nem sabe. É uma flama. Mas ele tem o perispírito, senão ele não pode interagir com nenhuma matéria, né? Com nada. Ele precisa disso aí para ele poder interagir. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo, né? Porque quando a gente fala, ó, nós somos cidadãos do universo, nós estamos de passagem nessa terra, nós não pertencemos à terra, e os espíritos pertencem a quem? Né? A que mundo, né? Aqui os espíritos respondem. É por isso que eu também fiz questão dessa pergunta escrita aqui. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. O espírito, quanto mais puro ele é, mais o seu poder de ubiquidade aumenta. O que é isso? O que é a ubiquidade dos espíritos? É o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, quando a gente vê um farol no meio do mar, né, guiando os navegantes, e eu fiz essa relação aqui com a nossa casa querida amarela, né, nossa casinha do coração, que é um farol a guiar esses navegantes que passam por aqui, nós que aqui estamos, né? A nortear o nosso caminho aqui na Terra, ou pelo menos nos dar essa luz, se a gente quiser se aproveitar dela, né? Pois é, quando a gente vê um farol no meio do oceano, né, guiando os navegantes, quanto mais limpo estiver o vidro deste farol, mais a sua luz vai alcançar os navios longínquos, né? Aqueles que estão bem longe. Então, quanto mais ele for translúcido, quanto mais limpo, mais brilho a sua luz vai deixar passar. Mais brilho ele vai ter, porque mais limpo ele estando, mais o vidro vai deixar passar aquela luz que está ali iluminando. Assim é o espírito. Quanto mais puro ele é, mais poder de irradiação ele tem. Então ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então o espírito, quanto mais puro ele é, menos ligado a um plano, a um planeta ele está. Ele mora no universo. Ele é um cidadão do universo. E ele pode estar em todos os mundos a qualquer hora, porque ele já alcançou esse nível de evolução. A gente fica imaginando como será isso, né? A gente não pode imaginar, porque a gente não tem elementos, né? Só assim algumas coisinhas que a gente vai encontrando uma semelhança para explicar essas coisas. Mas imaginemos, né, que coisa belíssima que não deve ser, né? Um espírito puro. Deve ser algo assim inimaginável. Então, nós terminamos essas perguntas que estão dentro das encarnações aqui nos diferentes mundos. Aí a gente pega aqui, livro dos Espíritos, eu vou indicar, né, para a gente dar uma lidinha. Deixa eu passar aqui para ver o número aqui, 188.
Tem um comentário, uma nota do tradutor muito interessante aqui para a gente observar e ler. Eu vou ler só um pedacinho aqui, porque é bem grandinho, né? Nessa 188, tem um comentário aqui, né, que foi feito aqui, que ajuda muito a gente a entender essa questão das encarnações nos diferentes mundos. Tá assim, ó. Infelizmente, vou dar uma lidinha aqui só para... Mas não vou cansar muito, não. Tá na hora da gente terminar, vocês vão ler em casa. Vamos prometer, é dever de casa, tá? Dever de casa, ó, a professora cobra dever de casa dos alunos, tá? Põe de castigo depois, quando não faz, não é, tia? Hoje não pode mais, né? Pois é. Então, olha só. De todos, ó, é o comentário, nota dessa 188, que é a última dessa parte aqui. De todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter, muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol o volume e o afastamento do Sol não tem nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra e Saturno, menos que Júpiter. Né? Olha só que interessante. Quem deu essas informações todas aqui para a codificação foi Galileu, o espírito de Galileu. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados assim. Eu já escutei comentários no meio espírita a respeito de Mozart, está encarnado lá, porque a vida dele aqui foi segundo alguns, não foi lá, né, muito digna. Dizem, né? Porque eles mostram o que eles querem mostrar, né? Isto, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que aos nossos olhos não se colocaria no primeiro plano. Está vendo? Só ao nosso julgamento. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podiam ter tido outras, intermediárias a essa, nas quais se tivesse melhorado bastante. Em terceiro lugar, naquele mundo como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Se a gente for ver aqui na Terra, há uma diferenciação imensa de níveis evolutivos, né? Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos, da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto pela simples razão de morar em Paris. E segue, é enorme, mas vocês vão dar uma lida que é muito interessante. É muito interessante essa nota aqui, né, no livro de Herculano Pires. O do Guilhom eu não sei se tem, né? Não sei mesmo, porque eu não tenho ele.
mas tem algumas notas que não vêm em outras traduções. Essa aqui está aqui e é muito interessante, muito mesmo. Sem contar que a gente vê que Mozart morreu, acho que 37 ou 38, com 37 ou 38 anos, mais ou menos em torno disso aí. Então, olha só, entre a morte de Mozart e a época que ele deu comunicação para a Revista Espírita, contaram-se 50 anos da Terra. Ele poderia ter desencarnado, voltado para a Terra rapidinho, ter tido aí 1 ou 2 encarnações antes de reencarnar em Júpiter, espiando as suas faltas, né? Então, quem somos nós para fazer o julgamento da evolução de quem quer que seja? Né? Porque terra, coração é terra que ninguém pisa, só Deus, né? Só nós que somos donos desse coração até a morte, né? E depois, mas Deus sabe. Então, a gente não pode fazer julgamento. Sempre que a gente faz bobagem, né? Então, muita paz para todos. Vamos continuar estudando o Espiritismo, porque vale a pena. Semana que vem a gente dá continuidade a esse estudo de O Livro dos Espíritos, que é um estudo em sequência, né? É um estudo sistematizado dessa obra grandiosa que resume todas as outras, né? Muita paz para todos.